sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Evangelho de São João, capítulo 19, versículos de 31 a 42. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé. E ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram o corpo de Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Novamente, meus irmãos, eu não encontrei promessas, ordens ou princípio eterno. São duas coisas as que mais me chamaram a atenção, e eu preciso compartilhar com vocês. A primeira, nesse versículo 34, o soldado transpassou o coração de nosso Senhor Jesus com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Meus irmãos, isso significa que nosso Senhor Jesus derramou cada gota do seu sangue por nós. Ele não reteve uma gota sequer. Uma gota sequer do sangue de Jesus seria suficiente para redimir a humanidade inteira. Mas ele não quis dar só uma gota, meus irmãos. Ele quis dar tudo. Ele não reteve nada. Ele se deu inteiro por nós. Nós precisamos nos dar por inteiro a Jesus. Nós não podemos reter nada. Lembram daquele menino? Na multiplicação dos pães, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele não guardou nenhum pãozinho para ele. Ele deu tudo. Nós precisamos ser como o menino, dar tudo para Deus. Tudo, não reter nada. Nós temos que nos doar para Jesus por inteiro, o nosso tempo. Toda a nossa vida, a nossa alegria tem que estar em Jesus. Tudo é dele, meus irmãos. Ele se deu por inteiro primeiro por nós. Todo o sangue dele foi derramado em sua dolorosa paixão por amor a nós. A segunda observação é que Jesus merece todo o nosso amor, todo o nosso tempo. Ele merece a nossa verdadeira gratidão. Ele merece o nosso melhor. Ele merece o nosso tempo e tudo que somos e temos. É aquilo que eu disse, é nos doar por inteiro. Porque ele se doou por inteiro. O nosso Salvador, o nosso Deus, ele merece e precisa ser o primeiro da nossa vida. Ele precisa estar em nosso coração a todo momento. Quando nós acordamos, quando nos levantamos, quando trabalhamos, quando nos alimentamos, quando vamos dormir, em nossos momentos de lazer. Geralmente a gente lembra de Deus só nos momentos de tristeza, né? Nos momentos de doença, a gente pede para Deus a cura. Mas quando nós temos cura, quando nós estamos sadios e alegres, geralmente a gente esquece. Mas não, meus irmãos, Jesus tem que estar na nossa alegria.
todos esses momentos, independente de qual seja, Jesus tem que ser o primeiro. E como que ele pode ser o primeiro? Quando nós agradecemos tudo que temos. Quando nós olhamos aquele pão que nós vamos comer de manhã e olhamos aquele pão na nossa mão e pensa assim, é Deus que deu. É Deus que me deu o pão, é Deus que me deu a saúde para eu comer o pão. Porque tem tantas pessoas agora que são proibidas de comer. Precisam se alimentar por sonda. Ou não pode se alimentar, é só o soro mesmo, tá doente. Se você tá na sua casa com saúde, só tem pão, em vez de você reclamar porque só tem o pão, agradece e louva a Deus pelo pão e pela saúde e por você dar conta de mastigar esse pão e engolir ele. Não é? É quando nós agradecemos, quando nós decidimos não fazer nada que possa desagradar a Deus. E mais, quando nós buscamos fazer o que o agrada. Não é só não pecar, isso também já é muito grande, mas é fazer mais. É ser humilde, é ser manso, é fazer caridade, é amar, se doar, servir. Como Jesus serviu, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Porque ele quer que nós façamos o mesmo. E ele falou, fazei como eu. Jesus nos convida, sejam mansos e humildes de coração, como eu sou manso e humilde de coração. E ele não precisava ser, ele é Deus. Ele é o Criador de todo o universo e ele é. Quem somos nós que pensamos que somos mais? Jesus aceitou tantas humilhações. Jesus morreu, derramou cada gota do seu sangue por amor a nós. E nós continuamos sendo egoístas, só querendo coisas boas. Se Jesus carregou a cruz, nós também temos que carregar a nossa. E com amor e com alegria. Por estarmos recebendo uma cruz como o Filho de Deus recebeu. Como nosso Deus recebeu. E se der alguma dúvida do que fazer, qual que é a opção que eu vou tomar diante dessa situação? Olha para a vida dos santos. Olha primeiramente para a vida da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Ela viveu uma vida santa, uma vida entregue à vontade de Deus. Uma vida de silêncio. Tem hora que nós temos um ditado, né? Nossa, aquela pessoa está agindo como se tivesse o rei na barriga. Maria Santíssima teve o rei na barriga. E não só um reizinho como esses reis do mundo. Não, Maria tinha o rei do universo. O Criador do universo em seu ventre. E como ela agiu? Com verdadeira humildade, com verdadeira servidão. Ela sabia que o Filho de Deus estava no seu ventre e ela foi até a casa da prima, idosa grávida, para servir. Ela sempre soube agradar a Deus. Não é à toa que o mensageiro de Deus, o arcanjo Gabriel, a saudou com ave cheia de graça. Sabe o que significa ave? Eram só os imperadores. Eles falavam ave César. Era uma saudação para os grandes. O anjo, o arcanjo enviado por Deus a saudou como uma grande. Mas não grande para esse mundo, grande no coração de Deus. Porque ela sempre foi cheia do Espírito Santo. Ela nunca cometeu pecado algum. Ela foi preservada do pecado. Porque aquele ventre que geraria o Filho de Deus não poderia ser um ventre contaminado com o pecado original. Jesus, que salvou a humanidade. Jesus, que é Deus, Filho de Deus, Deus, Criador do universo. Ele salvou também e redimiu a sua mãe. Só que ele redimiu no momento em que ela foi concebida. Para Deus nada é impossível. Nós não podemos limitar a ação de Deus. Jamais. Deus quis redimi-la. Porque ele não poderia vir em um ventre manchado pelo pecado. E ela, como a segunda Eva, aquela que pisará na cabeça da serpente, ela e a sua descendência, como está previsto lá em Gênesis, se ela não fosse santa e imaculada. Porque se ela tivesse um pecado sequer, ela seria contaminada e ela estaria sob o jugo do maligno. Mas ela nunca esteve sob o jugo do maligno. Ela sempre foi pura e sem mancha alguma. Porque ela é ela e é a descendência dela, como Deus disse lá em Gênesis, que pisará, que esmagará a cabeça da serpente. Ave cheia de graça, esteja conosco, mãe querida. Mostra-nos o caminho, mostra-nos o que fazer.
Mostra-nos porque a Senhora sabe o que agrada a Deus. Mostra-nos, Mãe, o que agrada a Deus. Amém. Meus irmãos, esse é o momento especial nosso com Deus. Qual que é a mensagem de Deus para mim hoje? O que o Senhor quer de mim? É pessoal, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus, ela nos toca pessoalmente onde nós mais precisamos mudar. O que Deus quer de mim com a palavra de hoje? O Senhor quer que eu mude. Nosso momento, meu irmão e minha irmã. Para, pensa, fecha os olhos. Depois que nós escutamos a vontade de Deus na nossa vida, é momento de refletirmos o que fazer. Qual é a ação que eu vou tomar? O que eu posso mudar? Aonde eu posso mudar? Que ação concreta eu posso fazer no dia de hoje e a partir de hoje na minha vida para chegar àquilo que Deus quer de mim? Agora deixe seu pedido de oração logo abaixo nos comentários. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!